Sexta-feira, 8 de julho de 2022, está começando pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar este programa também daqui a pouco em podcast e logo mais, reprise na Plena TV. Não esqueça de baixar aí o nosso aplicativo exclusivo da Folha FM para você ouvir a Folha, né, qualquer hora do dia também. Hoje, sexta-feira, são 7 horas e 10 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer, uma honra ter a sua companhia aqui para este programa e nós vamos às principais informações do dia, começando com a previsão do tempo. Você acredita que hoje, nesse veranico aí, né, nessa temperatura mais alta durante esse inverno, vamos chegar a 31 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, de máxima. Agora, veja a mínima aí, ó, é de 16 graus. Então há uma distância bem grande nesse meio aí. Muita gente, claro que sofre, quem tem rinite, sinusite, essa crise toda, que fica essa variação aí tão alta, parece até deserto, né? Mal comparando, claro, deserto é mais acentuado de dia, muito baixa à noite. Mas para agora a previsão de hoje então é tempo bom, com céu claro, máxima de 31, mínima de 16, neste momento faz 18 graus aqui na Rua dos Andradas. Programa de hoje com Arnaldo Neto, nós vamos conversar com Arthur Borges de Souza, médico neurocirurgião, superintendente do Hospital Ferreira Machado e presidente da Fundação Municipal de Saúde e tricolor, que vai assistir a despedida de Fred amanhã. Não, seja bem-vindo, doutor Arthur, presencialmente, né? E daqui a terceira vez que eu participo, a primeira presencial. Queria agradecer muito a vocês, né? O Cláudio, um cara sensacional, o Arnaldo sempre trazendo um ponto de vista diferenciado. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo. Vamos já trazer aí a sua participação e, de antemão, muito obrigado. Vamos falar sobre, claro, o hospital referência da região, que é o Hospital Ferreira Machado. Vamos falar sobre essa pandemia e todas as mudanças que foram feitas, também dos postos dos hospitais HGG e também do São José, e saber como é que está aquele hospital lá na verdade é uma unidade pré-hospitalar, em Travessão, como é que está lá, daqui a pouco a gente fala, por favor. E ainda tem o Hospital da Criança, em Guarulhos, onde foi o PU de Guarulhos, que eu confesso não conhecer presencialmente, soube que está muito bacana. Então, temos informações aí para a gente, naturalmente, passar e saber como é que anda essa coordenação toda dessa saúde pública no município de Campos. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. E Laboratórios Plínio Bacelar. Laboratórios Plínio Bacelar, agora com 80 anos, e lançando aí a clínica Plínio Bacelar Vacina. Uma clínica especializada em vacinação para você manter a sua saúde em dia, toda a sua família devidamente protegida. Vamos às manchetes antes de conversar com o doutor Arthur. Vamos às manchetes do jornal Folha da Manhã, do portal folha1.com.br. Lembrando que amanhã, sábado, tem o jornal nas bancas aí e nas casas dos assinantes. Polícia apreende 30 quilos de pasta base de cocaína em van que saiu de São Paulo para Campos. A abordagem aconteceu na manhã desta quinta, em ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. 2 homens foram detidos. Essa pasta base é que desdobra, né, para fazer aí o produto final. Então, 30 quilos rende muita coisa. TJ autoriza a Câmara
a prosseguir com o processo de cassação dos vereadores da oposição. Isso não é fogo no parquinho, isso é bomba no parquinho. Será que agora a situação passa a ter uma carta na manga, passa a ter um trunfo, né, mediante toda essa situação? O tal da política é da noite para o dia, né? Ou, né, da cada segundo. Pode virar, pode mudar, até mesmo a LDO, que está travada aí em 5% pela oposição, né, de remanejamento de verba. Vamos saber detalhes logo mais após a entrevista com o doutor Arthur. O Arnaldo também dá uma esmiuçada nisso aí, o que essa decisão do presidente da corte promove aí na Câmara Municipal. É mais desavença, é mais confusão, com certeza. Operadores do transporte convocados para a regularização de taxas. IMTT deu prazo até 31 de julho. Criminosos invadem redes sociais de jornalista para dar golpes. Tá muito difícil, gente. Na verdade, só rapidinho, Arnaldo e doutor Arthur, sem comentários longos, mas o ideal seria se pudéssemos trocar as nossas senhas permanentemente, o que é quase que impossível, porque a gente tem... Hoje a gente precisa de senha para guardar as senhas, então tá muito confuso. Contas foram hackeadas a partir da conta de página de operadora de celular no Instagram. Foram as contas da Suzy, né? Lamentável. E ela está fazendo um apelo aí para que ninguém colabore com dinheiro nenhum, porque ela não está pedindo nada. Comissão na Câmara pede que a Azul reconsidere decisão sobre voos. Bomba com fezes é arremessada em ato de pré-campanha de Lula no Rio. Homem é preso por atentado violento ao pudor e corrupção de menores. Convênio entre Carapebus e o FRRJ visa desenvolver melhor variedade da cana. Boris Johnson renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Polícia Federal faz operação contra fraudes à Previdência. Casos de varíolas dos macacos já somam 106. E o homem da capa preta desperta o imaginário folclórico e viraliza, né? Inclusive aqui na região. Operação Mira Milícia, que explora transporte irregular em Macaé. São alguns dos destaques do portal folha1.com.br. Bom, deixa eu trazer aqui mais uma vez o bom dia e cumprimentar aqui o doutor Arthur Borges de Souza, como a gente já falou, é médico cirurgião, superintendente do Hospital Feira Machado e presidente da Fundação Municipal de Saúde, presencialmente. É a terceira vez? Terceira vez. Então tem direito a pedir música. Eu vim como superintendente e vim como vice-presidente agora. Então, ao final do programa tem direito a pedir música. E se não tiver aqui em nosso arquivo, a melhor parte, eu canto. É o hino. Hino tricolor. É o hino? Então mais tarde a gente coloca. É seu direito, para cada um, fique à vontade. Vamos falar sobre o Feira Machado, vamos falar sobre a Fundação Municipal de Saúde. E o que se tem impressão é de que a coisa está avançando, apesar das grandes demandas de Campos e da região, cuja o Hospital Feira Machado é referência. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. E como dizia lá o Chico Pinheiro, né, que a gente comentava até ontem aqui, graças a Deus é sexta-feira, hein, Arnaldo? Graças a Deus é sexta-feira. Bom dia, Nogueira, bom dia, doutor Arthur. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM, embora sexta-feira é um dia pesado também, né? Eu estava até conversando aqui com o doutor Arthur antes da gente começar o programa, né? Que ontem eu tinha me dado ao luxo de não escrever muito, mas à noite pipocou tanta coisa que eu fui sair do computador quase 11h30 da noite. Faz parte, né? Jornalismo é dinâmico, jornalismo é isso. Vou falar em dinâmica, Nogueira, não sei se você viu aí no noticiário nacional, teve um atentado com morte no Japão, um ex-premier acabou assassinado durante uma campanha, acho que é temeroso, no Japão, que é um país que morreu.
São raríssimos os casos de atentado com arma de fogo, né? Então a gente vive essa tensão dessa pré-campanha do Brasil, e um caso desse no Japão chama muita atenção nesse momento. E, no mais, tem essa questão nova da Câmara aí, nessa reviravolta aí com a decisão do Tribunal de Justiça. E, como você disse, pode sim ser um trunfo na mão dos vereadores governistas. A gente vai falar sobre isso no final. Teve ontem também um ato pró-Lula no Rio de Janeiro, e que teve lá um ataque com uma bomba caseira, segundo as informações, né? E essa bomba com fezes, o que mostra esse clima de animosidade e de falta de respeito. Cada um escolhe seu candidato, gente. Na urna, no voto, cada um... vamos ver quem a maioria vai escolher e respeitar o direito da maioria. Tivemos uma alternância de poder agora com o próprio presidente Bolsonaro. Isso faz parte do jogo. A alternância do poder faz parte do jogo. Se a maioria achar que o pertinente seria voltar, temos que respeitar. Se a maioria achar que é pertinente manter o atual presidente, temos que respeitar. Se surgir alguém até lá na frente, um nome que fura essa polarização, que acho difícil, mas se surgir, vamos respeitar também. O que vale é a maioria. Esse é um preceito da nossa democracia, da democracia de maneira geral, e a nossa, obviamente, também. Então, assim, tem muito assunto para a gente comentar no final, né? Tem muito assunto para a gente comentar no final, mas tem muito assunto para a gente começar a conversar agora com o doutor Arthur Nogueira. Só, se me permite, rapidamente, teve também o caso do juiz, que foi juiz do caso do ex-ministro da Educação, que sofreu um atentado também ontem no seu carro com uma espécie de um conteúdo com essas mesmas características dessa bomba aí, com fezes, com outras coisas mais. Bem semelhante, bem parecido. Tem que investigar, e ele está naturalmente agora com segurança especial. É o juiz que prendeu o Milton Ribeiro. Pois não, Arnaldo, só queria acrescentar isso. Não, tudo bem. São esses casos que a gente veio relatando, que realmente há um clima muito ruim no país e agora também no cenário internacional. Mas, doutor Arthur, vamos para a nossa realidade, vamos falar aqui um pouquinho sobre o principal hospital referência do norte fluminense, e numa cidade que é cortada pela BR-101, né? Então, ou seja, é ponto de demanda também de gente de tudo que é lugar, porque a gente não sabe o que acaba acontecendo aqui por perto, nas estradas da região, sobretudo. Hoje, se a gente fosse falar de um panorama geral do Ferreira Machado, do que o senhor encontrou, ainda lá no pico da pandemia, nos momentos mais severos, no início de 2021, sobretudo um pouquinho mais na frente ali, abril, maio e junho, aquele período mais complicado, e a realidade de hoje do Ferreira Machado. O que você pode apontar de melhorias ou de avanços dentro desse período? Realmente a gente começar a gerir um hospital como Ferreira Machado é sempre muito difícil, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar. Agora, você iniciar isso durante o início de uma pandemia, durante a manutenção da pandemia, no pós-pandemia, foi mais difícil ainda, né? Mas, de todo modo, apesar de ter sido difícil, também eu considero que a gente acabou pegando como se fosse uma tela em branco, né? Houve uma modificação no pensamento das pessoas, houve um retorno agora ao trabalho de várias pessoas que ficaram afastadas, houve uma modificação que permitiu a gente realmente criar um ambiente de melhorias para o hospital. O hospital, hoje, no final desse mês, no dia 31, vai estar completando 1 ano sem paciente no corredor. E a gente teve aumento do número de atendimentos, né? A nossa média anual gira em torno de 60 a 70 mil atendimentos. E para que a gente conseguisse manter isso de um modo adequado, a gente, além de ter feito um aumento do número de leitos, o principal que a gente conseguiu implementar lá foi uma melhoria no fluxo dos pacientes internados, né? Existem estudos mostrando hoje que, se você conseguir diminuir em um dia o tempo de internação do paciente, equivale você aumentar em torno de 10% o número de leitos. Então, nosso objetivo não é aumentar o número de leitos, nem aumentar o número de profissionais, a gente fazer com que o paciente tenha um diagnóstico mais célere e consiga ser definido, né, qual seria o tratamento melhor para ele. E para isso a gente conseguiu agora. A gente instalou o segundo tomógrafo, deve ser inaugurado agora no final do mês.
O segundo tomógrafo para a gente é muito importante, não só pelo fato daquelas notícias antigas, né, quando o tomógrafo tinha uma quebra e tinha que vir uma peça de fora do Brasil, levava às vezes 30 dias, 40 dias, a gente tendo que fazer tomografia em outros hospitais, né, com pacientes graves que chegavam. Mas não só isso, também pelo fato da gente agora conseguir fazer tomografia de modo simultâneo. Né? Você tem um acidente com múltiplas vítimas, a gente pode fazer tomografias ao mesmo tempo. Você não precisa fazer uma tomografia, esperar, limpar a sala e fazer a próxima tomografia. Isso eu acho que vai adiantar, vai acelerar ainda mais o funcionamento. E além do tomógrafo que chegou, a gente tem uma previsão agora para esse ano ainda da chegada de novos aparelhos ainda. Eu acho que, se eu não me engano, para a rede vão ser 5 aparelhos de ultrassonografia novos, que vão ser colocados no HGG, possivelmente no São José também. Aparelhos de intensificadores de imagem, que são arcos cirúrgicos, que a gente utiliza para fazer raio-x de modo dinâmico. Eles não imprimem uma chapa, né? Você coloca, é um arco que fica em cima do paciente e você consegue fazer o raio-x naquele momento e já ter o diagnóstico naquela hora. Se eu não me engano, vão ser 4 aparelhos desse. Vão ter, se não me engano, 3 endoscópios novos, 2 aparelhos de colonoscopia. O objetivo realmente é a gente ampliar o parque tecnológico, porque eu acho que a gente tinha um corpo clínico muito bom, se conseguiu recuperar um pouco da estrutura do hospital e ficou faltando, na verdade, a capacidade de dar diagnóstico. Né? Eu acho que o principal é você conseguir acelerar o diagnóstico. Então, essa que é o nosso foco nesse momento. Então, você tem aí duas realidades em que você é muito requisitado. Uma como superintendente do hospital, né, e que é o maior hospital de urgência e emergência. Outro como presidente da Fundação Municipal de Saúde, que cuida de toda a rede de urgência e emergência, estamos falando aí também do São José, estamos falando do HGG, que é importantíssimo, e passa por reforma, e vamos falar sobre ela mais tarde. E as unidades pré-hospitalares, que são, digamos, em muitos casos, um filtro, muitas vezes, antes de chegar até mesmo a essas unidades maiores. O ideal é que nem precise chegar a essa unidade maior, a gente sabe disso, mas funciona, às vezes, como um filtro. Né? E com esse reforço de equipamento, essas unidades que funcionam como filtros, digamos assim, elas ganham maior capacidade de resolutividade e atendimento já lá no local, sem precisar sobrecarregar, bem entre aspas, HGG e HFM? Então, esse é o grande objetivo. Né? O grande objetivo é que se forme realmente uma rede de urgência e emergência. A questão do Ferreira Machado, eu acho que para o prefeito Vladimir, para o vice Frederico, acho que acabou sendo o meu case de sucesso, né? Foi o que a gente conseguiu fazer e o objetivo é que isso fosse implantado na rede. E é o que a gente está buscando hoje. O início dessa mudança de pensamento foi até a própria clínica da criança. Né? A gente, quando eu conversei com o Vladimir sobre isso, falei, olha, a gente vai tirar a emergência pediátrica do HGG e vamos relotar em outro local. Eu falei, mas como a gente vai conseguir retirar um hospital que funciona há 10 anos com a emergência? E a gente, na verdade, utilizou todos números. Né? Eu venho acompanhando nos últimos 3 anos o número de todas as unidades. E a gente tinha no PU de Guarulhos realmente a unidade de campus que mais atendia pediatria. E era uma unidade mista. E eu tinha um HGG que tinha uma força de trabalho muito grande, eu tinha 4 plantonistas por dia, eu tinha enfermeiros que tinham um número de atendimento muito pequenos. Para a gente ter noção, antes do HGG, a gente fechar o pronto-socorro do HGG, a média de atendimento diário eram 36 crianças por dia, para 4 médicos. Então, na verdade, eu estava gerando, eu não estava utilizando o que eu poderia utilizar. E eu tinha na clínica da criança uma média de 120 atendimentos com 2 pediatras. O que a gente fez, na verdade, foi tentar a unificação. Quando a gente trouxe o pronto-socorro do HGG e colocou na clínica da criança, além da gente conseguir passar a ofertar 20 leitos, antigamente tinha 5 leitos de pediatria na clínica da criança, eu passei a ofertar 20 leitos. De modo que a gente consegue, na verdade, agora gerir um pouco mais esses pacientes. Mas eu trouxe 36 atendimentos do HGG, 120 da clínica da criança, que daria um torno de 150 atendimentos, e passei para 300 a 350 atendimentos por dia. Por quê? Porque se tornou uma referência. Eu acho que a pior coisa para a população, para o pai, para uma mãe, ele ir no local, procurar o pediatra, não tem. Vai no outro local, não tem. Você tem que garantir, a população tem que entender só nesse local e nesse local, não importa. Eu vou ter o pediatra. E esse é o objetivo nosso, a gente criar pontos de referência, como a clínica da criança foi criada. Desde que inaugurou, todos os dias que alguém procura lá, você vai ter médico atendendo lá. E hoje a gente está com a equipe completa, são 5 pediatras por dia, 5. A gente tem 4 salas em funcionamento simultâneo de atendimento e tem um médico só passando visita. Deixa eu aproveitar aqui 2 pontos que o senhor falou, eu quero assim, tentar explicar, que o senhor explique melhor. A questão do pediatra em campus me parece crônica e o motivo é muito claro. Eu fui conversar com eles, com alguns pediatras, eu falei, qual o problema, vocês ganham mal, o salário é pouco? Ele falou, não,
O problema é que você vai para o Hospital São José dar um plantão como pediatra, tem 120 crianças para você atender. É como? Então, quer dizer, ninguém quer. Nenhum profissional, o cara é médico, tem uma série de opções. No começo pode até aceitar, mas já está com um pouco de carreira formada ali, não aceita. Tem como solucionar isso? E qual seria a solução? Uma outra... Nogueira, Arthur, me permite um adendo? Claro. Né, dentro dessa discussão. Na própria formação do profissional, há uma certa resistência na pediatria. Eu já ouvi isso de alguns outros profissionais, que as pessoas não querem escolher essa especialidade. Então, na verdade, a pediatria, durante muito tempo, o campus trabalhou, eu acho, de um modo que na época funcionava, mas hoje eu acho que não é possível funcionar. Você tinha o Ferreira, tinha o HGG, você tinha 6 UPHs. E, na verdade, se tentou, em todas elas, oferecer o serviço de pediatria. Mas se a gente tivesse que ter isso hoje, toda essa rede funcionando, se não me engano, a gente teria que ter 180 pediatras. Eu acho que a gente não tem em campus esse quantitativo para que a gente consiga fazer isso. Então, acabou que quando a gente iniciou no começo desse ano na fundação, eu observei que você praticamente em todas as UPHs você tinha pediatra, mas não tinha nenhuma completa. Então, você gerava esse grau de desassistência. Né? Por isso que, às vezes, ele falava, eu fui para o São José e porque eles sabiam que naquele dia teria o pediatra lá. Então, na verdade, o grande objetivo hoje foi a gente criar uma rede em que a gente teria os locais fixos de atendimento de pediatria. Então, a gente conseguiu montar a clínica da criança, o Plantadores de Cana abriu uma porta de atendimento lá também, né? Um centro de emergência pediátrica com 3 pediatras hoje. Então a gente ficou com um na Pedra e o em Guarulhos. E ficou se faltando a gente definir o São José. O São José, se não me engano, ontem a gente conseguiu fechar a equipe de segunda a sexta e estamos aguardando 4 pediatras para que a gente consiga fechar. Então você vai ter o atendimento fixo, garantido hoje em São José, na clínica da criança e no Plantadores de Cana. Eu acho que em cada macro-região você ficou com um serviço grande. E nas UPHs onde você não consegue ter o atendimento completo, a nossa tendência é que a gente tente fortalecer mais a atenção básica. Porque quando vocês falam que, poxa, o paciente procura o São José, são 120 crianças que procuram. Será que as 120 são crianças de emergência? Ou são crianças que os pais não têm acesso a um pediatra para tirar uma dúvida, para fazer um acompanhamento? Porque se ele não tiver acesso, ele vai no local onde a porta está aberta. Ele está certo, né? Você está com uma criança em casa, você tem uma dúvida. Isso é emergência ou não é emergência? O cara não é formado, como é que ele vai saber se é emergência ou não é? Ele vai acabar procurando. E vai acabar gerando esse número de atendimento elevado. Mas o que acontecia, na verdade, como eu te falei, você via que o São José, você tinha 2 pediatras fazendo 200 atendimentos. Eu tinha um HGG com 4 fazendo 36. A gente não tinha uma organização da rede. O que a gente está tentando hoje é organizar a rede. E a segunda coisa que a gente fez na clínica da criança foi a capacidade de dar diagnóstico. Né? A gente consertou o aparelho de raio-x, colocou o raio-x funcionando de modo correto, a gente colocou o laboratório funcionando de modo adequado. A gente tem um laboratório regional no HGG muito grande. Aí eles perguntaram, pô, mas você vai abrir um laboratório na clínica da criança? Eu falei, mas eu tenho um laboratório gigante a 2 quilômetros daqui. A gente contratou um motoboy, compramos uma moto, colocamos lá, colhe o exame, leva para o laboratório e dá o diagnóstico pela internet. Então, a gente consegue hoje acelerar isso. E a tendência é que a gente continue evoluindo, né, nesse atendimento. Mas hoje, se a gente for avaliar nas últimas 2, 3 semanas, eu não tenho ouvido reclamações relativas à pediatria. 2 perguntas. Uma com relação aos pediatras ainda. Quantos pediatras tem a rede pública de campus? E se falta, o que pode ser feito para contratar? E uma outra com relação à declaração que você deu agora mais no comecinho da entrevista, falando sobre o tratamento célere, que é o que a gente sonha, né? A gente que é paciente, qualquer um chega ao hospital, quando chega, a vontade é de já colocar o pé direito lá e o esquerdo cá fora. Voltar e ir embora para casa. Mas esse tratamento célere, por conta dos equipamentos, não faz cair a qualidade? Coisa do tipo assim, ó, vai para casa, toma esse remédio e vê o que vai dar? Claro que isso não é o que eu estou falando que aconteça ou não. É baseado até na referência da rede pública nacional, que você tem assim muita coisa, né? O cara me deu uma cibalena e mandou ir para casa. Eu quebrei o braço, não tem nada a ver com o que ele fez. Não, isso não te preocupa? Então, mas quando a gente fala em atendimento célere, na verdade não é atendimento, é no diagnóstico célere, né? Eu quero que a pessoa em 24 horas ela seja definida se ela precisa de uma internação, se ela precisa de um encaminhamento, se ela pode ter alta. Eu preciso definir em 24 horas isso. O que lotava, às vezes, os corredores...
Assim, era uma situação estranha. Eu lembro que quando a gente começou a ficar com o hospital muito lotado, pronto-socorro muito lotado, eles colocaram camas lá embaixo no pronto-socorro, para você melhorar um pouco a qualidade da internação do paciente. Só que quando você coloca uma cama no pronto-socorro, você está predispondo que você vai internar um paciente no pronto-socorro, né? Se eu coloco uma cama lá, que eu estou dizendo que o paciente tem que ficar mais de 24 horas, está errado. O pronto-socorro deveria ficar no máximo 24 horas. Em 24 horas eu tenho que saber o que ele tem que fazer. Eu tenho que saber. Esse paciente, ele está aqui, o que ele é para fazer? Ele é para operar? Ele é para transferir? Ele é para ter alta? A partir do momento que eu coloco uma cama no pronto-socorro, eu estou dizendo que isso não funciona. Então, hoje a gente não funciona mais desse jeito. Hoje a gente colocou que quando completa 24 horas, eu preciso de uma definição. Eu tenho que ter uma IH dizendo o que o paciente precisa, para que a gente possa acelerar. E isso tem funcionado. Agora, como isso funcionou? Na verdade, a gente montou uma equipe de coordenação de fluxo hospitalar. Eu tenho um enfermeiro por dia, que já era um enfermeiro antigo do hospital, que já conhecia a dinâmica do hospital, que ele fica o dia inteiro rodando o hospital, vendo vaga e entrando em contato com outros hospitais, para que a gente possa acelerar isso. E o fato que você falou que é relativo ao paciente chegar e você mandar para casa, na verdade, era o que estava acontecendo. Quando eu tenho uma UPH, por exemplo, como a Saldanha Marinho, em que eu não tenho um raio-x e eu não tenho um laboratório, qual o atendimento que eu estou dando para o paciente? Quando ele procura lá. Na verdade, ele vai procurar, vai ser uma consulta, né? Que ele vai sentar e vai falar, mas na verdade, o paciente chega, doutor, tudo bem, eu estou com dor no peito. O que o médico vai fazer? Ele vai mandar para o HGG. Ele vai mandar para o São José, porque ele não conseguiu dar o diagnóstico. O objetivo é que a gente consiga, hoje, dar diagnóstico para os pacientes. E baseado nesse diagnóstico, eu vou diminuir a ida para o HGG. Porque se eu tenho no Saldanha Marinho um aparelho que eu consiga fazer um diagnóstico de um infarto, por exemplo, um exame de sangue, para ver se o paciente infartou, ou um eletro, se eu faço esses dois exames e está negativo, ele não está infartado, eu não preciso encaminhar ele. Eu já sei que eu posso colocar ele no leito, posso fazer medicamento para dor e aguardar 1 a 2 horas até que a dor dele melhore. Então, na verdade, você acelerar o diagnóstico, você dá condições que o paciente tenha o diagnóstico, que é o que a gente está propondo hoje. AIH é a autorização para internação hospitalar. É o famoso cheque em branco. Você precisa saber... Não, que na verdade é esse aí que você vai receber do governo. Então, depende, porque na verdade, quando você faz uma IH, vou dar um exemplo. Quando a gente pegou a UTI, nossa UTI do Ferreira Machado são 30 leitos. Quantos leitos a gente recebe repasse do SUS hoje? 6. Sim. E esses 6 leitos são os leitos que estavam acreditados há 14 anos atrás. Então, de lá para cá, não foi feita nenhuma acreditação de leito. Um leito de UTI hoje, uma diária, o SUS, agora que o Estado está fazendo um aumento do repasse, está girando em torno de R$1.000 por dia. Então, na verdade, a gente perdia por ano em torno de 8 milhões. Por quê? Porque a gente não conseguia acreditar os leitos. Por que não conseguia acreditar os leitos? Porque você tem que cumprir várias determinações da vigilância sanitária. Então, na verdade, você precisa cumprir isso para que você consiga fazer a acreditação dos leitos. Agora a gente conseguiu acreditar mais 10. E tivemos reunião na Secretaria Estadual tentando acreditar os outros 14, para que a gente consiga completar e o hospital passe a receber, porque senão o tratamento está sendo dado. O SUS só não está recebendo o SUS, né? Quem está bancando o tratamento é a Prefeitura. Então, o objetivo hoje é que a gente consiga. Às vezes perguntam, por que vocês não operam no Ferreira Machado uma prótese de quadril? Porque uma prótese de quadril é um procedimento de alta complexidade. O hospital tem que estar credenciado em alta complexidade para operar quadril. Se a gente não tem esse credenciamento, toda a cirurgia vai ser feita com dinheiro da Prefeitura e não vai ter um retorno. Você não vai conseguir pegar esse dinheiro do SUS de volta. Então, acaba não sendo SUS, né? Acaba sendo município. E aí, o dinheiro que eu deveria estar investindo para comprar uma ressonância, para fazer uma ampliação, eu estou gastando numa assistência porque eu não consigo receber esse dinheiro de fora. Então, essa que tem sido a nossa luta hoje, tentar equilibrar, acertar essas deficiências que tem da vigilância, acreditar os leitos, aumentar o faturamento do hospital para que a gente possa ter uma base de investimento melhor. Doutor Arthur, sabe, o assunto, a gente vai embora nele e vai abrindo várias vertentes em relação a essa questão de saúde pública. E você falou essa questão de distribuição do paciente, digamos assim, né? Distribuição do paciente. Eu tive uma experiência recente que eu tive no HGG e vi de perto que realmente a demanda é grande. Quando eu estava lá, tinha uma senhora que estava numa cadeira de roda ali fora, ali no sol, aquilo estava me incomodando particularmente. Tinha um paciente infartado e não tinha vaga na rede. Não tinha vaga. E, à época, eu cheguei a falar com o Dr. Paulo Irano, tinha uma situação também que eu estava tentando ajudar para ver qual seria o caminho, né? E ele falou no dia, olha, eu estou com as UTIs lotadas. Qual o panorama hoje de UTI na cidade, sobretudo? Há uma lotação, precisa de mais vagas de UTIs distribuídas, não estou falando só da HGG, HFM, onde mais puder ser.
a demanda é maior do que a oferta? Sim, na verdade, eu acho que do Brasil inteiro, né, existe essa demanda. O grande problema é que, na verdade, o leito de UTI, até mesmo na rede contratualizada, no início não existia um interesse muito grande, porque o repasse oficial do SUS até a pandemia era R$ 590 por paciente. Não se paga. Então, na verdade, era um leito que não se pagava. Então, ou dependia de algum complemento da prefeitura, ou o hospital, na verdade, estaria oferecendo um leito para ter um prejuízo. Na rede pública, quando você fala do hospital próprio, para a gente não tem diferença. A gente tem até essa intenção. A gente está até preparando agora, hoje, a preocupação que a gente tem hoje com o leito, sempre existe uma dificuldade, uma fila. Eu tenho muito mais preocupação hoje com a UTI pediátrica do que com a UTI adulto, porque a UTI pediátrica hoje, qual hospital da rede que oferece UTI pediátrica hoje? Você tem 2 da rede privada, mas na rede pública, UTI pediátrica não tem. A gente tem UTI neonatal, que é diferente. O plantador de cana hoje fala, nossa, tem 50 leitos de UTI neonatal. Deu 45 dias, o paciente tem que sair de lá. Então, na verdade, o Ferreira Machado hoje acabou sendo a única unidade com uma UTI pediátrica em funcionamento de toda a região. E essa UTI ela foi inaugurada há 20 anos atrás. Quantos leitos a gente aumentou? Nenhum. Então, agora, a nossa briga agora está na tentativa da gente conseguir implementar um aumento desses leitos, porque são leitos que a gente não consegue distribuir. Como você falou, tem um paciente infartado, eu posso colocar ele na Santa Casa, posso colocar no Álvaro Alvim, posso colocar na Beneficência, posso colocar no HGG, no Ferreira. Na pediatria isso não acontece. Agora, essa questão dos leitos acaba sendo uma questão muito cíclica, né? Depende muito realmente de período. A gente veio de um período agora do mês passado que o pico foi a pediatria. A gente tinha leito de UTI adulto tranquilo e a pediatria estava... Muita gente reclamando, na verdade, né, que chegava lá para ter o atendimento e tal. A questão do HGG que você falou, eu concordo, mas eu acho que porque a gente não conseguiu implementar essa filosofia que a gente quer implementar. Quando o PU de Guarulhos virou clínica da criança, acabou que a gente remanejou os clínicos para o HGG. Mas o que os clínicos do PU de Guarulhos faziam? Faziam um atendimento que a gente chama de verde e azul, que é de baixíssima complexidade. E você colocou esses médicos para trabalhar em 2 salas no HGG. O que a gente fez? O que aconteceu, na verdade? Você acabou misturando o atendimento, né? Porque quando às vezes você tem uma queixa que o paciente fala, olha, eu estou aqui no HGG há 4 horas esperando atendimento. A gente ouve isso, né? Mas existe um protocolo de Manchester que fala que você classifica o paciente. Se chegar amarelo na frente, você vai colocando os mais graves. E o cara vai ficando esperando. Mas porque ele está num hospital de complexidade maior para ter um atendimento de complexidade menor. Então, cabe a gente agora, dentro da nossa projeção, nos próximos 6 meses, a gente inaugurar uma UPH que vai ser responsável pela referência do atendimento de menor complexidade. Então, o paciente, por exemplo, ele vai bater no Ferreira Machado ou no HGG. O que você está sentindo? Eu estou com uma dor aqui no meu antebraço. Você teve um trauma? Você não tem? Você vai para esse local. E aí você vai ter uma referência que hoje não existe. Porque hoje, se o cara chega no HGG, está lá 4 horas esperando, para onde que ele vai? Como ele não tem para onde sair, ele acaba ficando e prolongando muito o atendimento. Então, cabe a gente criar essas referências. Guarulhos vai ter uma outra UPH, é isso? Não, a gente vai definir alguma UPH em que a gente vai fortalecer ela no mesmo modelo da clínica da criança, oferecendo 20 leitos, oferecendo 5 médicos clínicos de plantão, oferecendo raio-x, oferecendo exame de laboratório, para que essa unidade funcione do mesmo modo que a clínica da criança funciona hoje, conseguindo fazer o atendimento e fazendo um fluxo de referência e contra-referência. Por exemplo, você chegou lá, estou com uma dor abdominal. O clínico me viu, me examinou, pode ser uma apendicite. Ele faz um exame de sangue. Olha, pode ser. Ele vai ter um setor lá que vai entrar em contato com o HGG, vai levar o paciente lá, vai fazer uma tomografia e vai ter uma avaliação. Se ele tiver apendicite, ele vai ficar no HGG para operar, vai ocupar aquele leito. Se ele não tiver, ele vai retornar para ser medicado. Esse fato vai diminuir o que a gente chama de pressão de porta, que é o que acontece no HGG hoje. A pressão de porta é muito grande. Quando você fica com um paciente lá 4 horas esperando, ele vai estar insatisfeito. É claro que vai estar, é claro. Não adianta você falar com ele, olha, mas entrou um infartado na sua frente, mas entrou um apêndice. Ele não quer, ele está lá 4 horas esperando no sol, numa cadeira. A gente precisa ter centros que atendam esse paciente, porque se eu tenho um centro que atende só verde e azul, por que ele vai esperar 4 horas? Se lá atende só verde e azul. Não vai ter ninguém passando na frente dele, porque você está dando o atendimento correto para o que o paciente necessita. Então, isso que eu falei, por isso que antes da gente começar o programa, eu falei, a clínica da criança foi um case muito bom para a gente, porque mostrou que é possível. É possível você ter uma unidade pré-hospitalar resolutiva, que só encaminha o paciente com uma IH para internar com diagnóstico. Não adianta você ter uma pré-hospitalar que não faça diagnóstico, senão vai ser meramente posto de passagem, que é o que a gente não quer que seja.
Mas eu só fiquei na dúvida e continuo na dúvida em relação a essa sua colocação de um outro local. Vocês vão equipar um local que vocês já têm e transformar nesse Transformar com o mesmo modelo, como se fosse uma clínica do adulto, para que a gente possa ter essa mesma referência para esse local. É que o Arnaldo falou muito bem. Se deixar aqui, eu fui anotando aqui alguns dias. Tem 212 perguntas aqui para fazer. Mas assim, eu acho que é muito importante a gente só fazer uma pegada aqui nesse final do bloco, para a gente fazer um intervalo. Nós temos muita coisa para falar aqui dessa coisa da saúde de Campos. E aí vem Farol de São Tomé, Serrinha, Travessão, aí vem Santa Maria, Santo Eduardo, parece até o Brasil, né? Assim, na comparação de dimensões continentais esse país. O cara vai fazer uma coisa, você tem que lembrar que você tem Rio Grande do Sul, mas que você tem o Acre também, você tem, enfim. Eu vou só pedir licença então ao senhor, meu caro Arthur, para a gente fazer aqui um rápido intervalo. Próximo bloco a gente volta e aí tem outras perguntas também dos ouvintes. Se bem que eu acho que você combinou com os russos aqui, como diz o Aloysio, né, naquela jogada da Copa do Mundo, e só tem gente te elogiando aqui, ó. Só os amigos estão vendo? Eu acho que você combinou com... Não, tô brincando. Então, o pessoal tá elogiando sua gestão e quem tá postando aqui, o Juninho Vigílio, vários ouvintes. Tem aqui o Felipe Mocaiber, o Felipe Knust também, e por aí vai. Depois a gente vai registrando outros também que nos honram aí com sua audiência. A gente volta em instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação, moderna e com tudo que você precisa.